4 capítulos e ele narra a história de Jonas. Jonas foi um homem que viveu ali por volta do século 8 a.C. Ele morava ali nas terras de Israel, mais especificamente nas terras da tribo de Zebulon. E o pai dele se chamava Amitai. E chega um momento ali que Deus vai e diz a Jonas: olha, Jonas, eu quero que tu vá até lá, a grande cidade de Nínive, e tu vai apregoar minha palavra naquela cidade. E Jonas recebeu o chamado do Senhor, e Jonas, ele se rebelou contra Deus. Jonas achou que ele poderia fugir do chamado de Deus e fazer a vontade dele, ao invés de fazer a vontade do Senhor. Amados, todos nós estamos aqui porque fomos chamados pelo Senhor. Porque o Senhor ele achou graça em nós e nos chamou à sua presença. E nós abrimos nosso coração para o Senhor. E é por isso que nós estamos aqui. Porque nós recebemos e aceitamos esse chamado. Para servir ao Senhor, para estar na presença do Senhor. E quando Deus vai e fala para Jonas e a Nínive, Jonas entrou em um grande conflito interno. E ele de si para si começou a murmurar. E começou a reclamar daquela situação, porque ele não queria ir lá. E aí, se nós formos olhar a história de Nínive, Nínive era a capital do Império Assírio. E sempre que nós vemos falar dos assírios na Bíblia, os assírios eles são inimigos de Israel. E não bastava eles serem inimigos de Israel, a Assíria era uma nação pagã e muito cruel. Quando elas faziam guerra contra as cidades, elas, além de levar o despojo, o que é despojo? São tudo aqueles que eles podem aproveitar da guerra. Levaram o despojo, os animais, as riquezas, levavam mulheres e levavam homens. Os homens, eles escalpelavam, vocês sabem, arrancavam o couro da cabeça, arrancavam a pele do corpo. Eles cozinhavam em grandes caldeirões de ferro com água fervente. Eles eram muito cruéis, os ninivitas. E eles viviam assolando o povo de Judá, as 2 tribos de Israel, Judá e Benjamim. E eles viviam assolando e Jonas tinha raiva porque sabia da crueldade de Nínive. Só, irmãos, que o Senhor, ele conhece toda a história. Ele conhece o íntimo, profundo e o escondido. E a gente só sabe que ouvir dizer. A gente só vê o que está diante dos nossos olhos. E o conhecimento de Jonas a respeito de Nínive era de ouvir dizer dessas atrocidades, dessas situações. Então, quando Deus fala: olha, Jonas, tu vai lá em Nínive pregar a minha palavra, aí agora Jonas nem respondeu o Senhor, mas ali dentro dele ele começou a murmurar e reclamar. E ele pensou: eles não são dignos da palavra de Deus, eles são um povo cruel, eles são um povo rebelde, e eu não vou lá levar a palavra de Deus. Foi isso que Jonas pensou. Tanto pensou que ele agiu. Nínive ficava mais ou menos a 800 quilômetros ali de onde ele estava, na terra de Judá, perto de Jope. Ele estava perto de Jope, que era uma cidade que tinha um porto marinho mais movimentado naquele tempo. E ali Jonas se rebelou e pensou: eu não vou em Nínive. Aquele povo é rebelde, eles não vão querer ouvir a palavra do Senhor, aquele povo não merece a salvação de Deus e eu não vou para Nínive. E quando a gente percebe essa atitude de Jonas, a gente percebe que Jonas começou a julgar o povo de Nínive. Ele mesmo julgou, ele mesmo condenou e ele mesmo agiu. E quando Deus nos chama para ser servos, e quando Deus nos chama para vir para a sua presença, Deus também espera que a gente abra o coração para que Ele seja o juiz da nossa vida. E a Bíblia diz que Deus é o justo juiz. Porque a gente, para julgar, a gente só vê a circunstância que está diante dos nossos olhos. Mas o Senhor, Ele enxerga, Ele conhece, Ele sabe de toda a situação. Então, quando nós vimos a presença do Senhor, a gente tem que dar lugar ao Senhor e pedir que o Senhor, cada dia, trate com o nosso coração para que a gente não venha julgar as pessoas segundo o nosso entendimento, mas que a gente venha entender e saber que também é criatura de Deus, que também merece a compaixão de Deus, que também é digno de Deus, Ele e o cuidar da salvação de Deus. E muitas vezes a gente se inibe de falar: eu não vou falar de Deus para essa pessoa não está arrogante, é idólatra, isso e aquilo, e a gente julga. A gente está constantemente fazendo isso. E isso é inerente do ser humano, é natural da natureza humana, porque a gente é assim. A gente tem uma natureza
povo de Nínive, eles não mereciam a salvação de Deus. Mas então ele é chamado pelo Senhor para ir fazer essa missão. Amados, fazer a missão do Senhor não é fácil. Não foi fácil quando Deus chamou Isaías. Isaías falou logo: Senhor, eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías não queria, mas Isaías foi. Quando o anjo tocou nele, ele falou assim, aí Deus vai perguntar: quem enviarei, criado por nós? E ele gritou logo: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque Isaías entendeu que era um chamado muito grande, que a responsabilidade era grande, mas que também a recompensa era maior. E Isaías foi. E Deus vai e chama Jeremias. E aí Jeremias vai e diz assim: mas eu sou um menino, eu não sei falar. E Deus vai e responde: Jeremias, onde eu te mandar, tu irá. E o que eu te mandar falar, tu falará. Amados, Isaías, Jeremias, eu e você, nós não somos diferentes. Jonas, nós não somos diferentes. Nós somos pessoas com pensamento, com entendimento, e nós temos um livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Você entende o que é o livre-arbítrio? É o direito que Deus nos deu de escolher conscientemente fazer a nossa vontade ou a vontade de Deus. Isso é livre-arbítrio. E o Senhor, Ele é tão bom, tão misericordioso, tão grandioso em perdoar, que o Senhor respeita o livre-arbítrio do outro. No entanto, não é por respeitar o livre-arbítrio do homem que a vontade do Senhor vai deixar de se cumprir. E Jonas, ele tomou aquela decisão ali, ele falou: eu que não vou lá para Nínive, aquele povo rebelde, aquele povo não vou não. E a Bíblia diz que Jonas, ele vai ali no porto e pega um navio para Tarsis. Eu fui estudar e descobri que Nínive é uma cidade que ficava lá no reino, o antigo reino da Síria, ficava ali na margem leste do rio Tigre, e hoje continua lá. O lugar, a cidade não existe mais, mas naquele tempo era uma cidade muito rica e poderosa, capital do império, e ficava ali na margem leste do rio Tigre, e hoje fica lá na região de uma cidade chamada Mossul, lá no Irã. É ali que fica essa região. E Nínive estava ali de Jope, onde Jonas estava ali, nos arredores de Jerusalém, mais de 800 quilômetros. Então era como se nós tivéssemos que ir até São Paulo. E Jonas pega um navio e vai lá para o Ceará, que era Tarsis. E a Bíblia diz que Jonas, ele foi para longe do Senhor. Está aí Jonas 1:3. Jonas pegou o navio e foi para Tarsis, para longe do Senhor. Observe, amados, que a desobediência, e essa é a palavra-chave dessa mensagem, a desobediência, ela nos leva para longe do Senhor. Quando Jonas ali, ele se nega a ir a Nínive, ele quer rejeitar o chamado de Deus, ele mesmo faz acepção de pessoas. Quer dizer, Deus é o Deus de Israel. Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eu não vou levar a salvação de Deus para aquele povo então. E esquece que Deus, ele não faz acepção de pessoas. O chamado, o convite de Deus, a salvação, a libertação, a transformação é para todos. Todos aqueles que eu aceitarem, todos aqueles que eu receberem. Como diz a palavra: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. E é por isso que eu digo que Deus respeita o livre-arbítrio que ele deu ao homem. Porque Deus, ele não invade. Ele espera que nós usemos o nosso livre-arbítrio para dar lugar a ele, para fazer a vontade dele. E a Bíblia diz que Jonas, ele pegou o navio, ele falou que ele achou que o povo inimigo não ia ouvir, que o povo inimigo não ia querer, e ele foi numa direção contrária, para longe da presença do Senhor. Então nós vemos aí claramente que Jonas, ele desobedeceu ao chamado de Deus. E aí eu te pergunto, e me perguntei muitas vezes, quando nós desobedecemos,
nós sabemos que tem consequência. E nós estamos dispostos a sofrer a consequência da nossa desobediência. O pastor sempre fala aqui na igreja, ação e consequência. Na física tem uma lei de Newton que é chamada lei da ação e reação. Toda ação e uma reação. Dentro da palavra a gente fala sobre ação e consequência. E nós estamos dispostos a pagar o preço pela nossa desobediência? Jonas achou que ele indo para Nínive, bom, Deus mandou ir para Nínive, então Deus está olhando para Nínive, Deus não vai me ver eu indo para trás. Talvez na mente dele ele pensou nisso. Mas ele esqueceu que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, como diz Provérbios 15:3. É interessante porque a palavra do Senhor tem resposta para tudo, né, irmãos? E Provérbios 15:3 vai dizer assim: olha, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Não criamos nós a ilusão porque a gente não vê Deus, que Deus não está nos vendo. Porque os olhos do Senhor estão. E a Bíblia diz que os seus olhos são como chama de fogo. E Jonas achou que ele ia para Tarsis, para longe de Deus, que Deus não ia estar vendo. Não é engano. Amados, nunca esqueça que os olhos do Senhor estão sobre você. Contempla a mim e a você, que somos justificados pela fé. E contempla os maus também. O Senhor não está vendo a nossa situação. O Senhor conhece os nossos pensamentos. O Senhor conhece a nossa vida. Ele sabe tudo. Porque Deus é onisciente. O Senhor, Ele não se deixa enganar. Deus, Ele não se deixa escarnecer. Está lá em Gálatas 6:7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Vocês acham que por Jonas achar, pensar e decidiu que Nínive não merecia os veros de Deus a salvação? Vocês acham que Deus ia deixar ele impune? Vocês acham que a desobediência de Jonas não ia ter uma consequência? Tudo que nós fazemos tem consequência. O bom disso aí é que Deus é tão bom, tão misericordioso, que até nessas consequências Ele nos ajuda. Que Ele perdoa os nossos pecados, que Ele perdoa as nossas falhas, que a sua misericórdia nos alcança ainda nessas situações. Mas não brinca não, porque Deus, Ele não se deixa escarnecer. Tem crente que vive nessa terra de conveniência, nosso pecado, achando que Deus não está vendo. Vivendo sua vida a seu bel prazer e sendo crente de conveniência. E achando que Deus não está vendo. Se iluda não. Deus vê todas as coisas. Nós somos chamados a fazer a diferença. Com as nossas palavras, com o nosso testemunho, com as nossas ações. E essa desobediência, ela tende a nos levar para distante de Deus, para longe de Deus. E quanto mais longe de Deus a gente estiver, mais suscetível a gente está ao pecado, à desobediência. Jonas, ele entra ali naquele barco para ir para Tarsis, e a Bíblia diz claramente aí no capítulo 1, versículo 3, os irmãos podem estar acompanhando a palavra, e ele vai para longe de Deus, longe do chamado, longe da presença, longe da missão. Mas o Senhor estava contemplando. Eu penso que nesse momento Jonas não pensou que consequência isso ia ter. E Jonas entra naquele navio para ir para longe, deita ali no porão e vai dormir. E aí vocês imaginam, irmãos, Deus lá dos céus olhando para Jonas. Jonas, eu te mandei para ir para Jonas. E Jonas, tranquilamente, Jonas não achou que ele tivesse agido errado. Amados, o pecado faz isso. Muitas vezes o pecado cega o nosso entendimento e não nos ajuda a enxergar que estamos indo contra o mandamento de Deus. Porque a distância de Deus faz isso. A falta de comunhão, a falta de oração, a falta de meditação na palavra faz com que nós ficamos cegos espiritualmente e deixamos de enxergar
que estamos pecando, que estamos em desobediência contra Deus. E Jonas estava tranquilo, ele deitou no porão do navio e foi dormir. E Deus lá dos céus olhando para Jonas e olhando para aquela situação. E a Bíblia diz que ali Deus nega suscita naquele mar uma grande tempestade. E o mar se revoltou e houve ali uma tempestade muito forte e as ondas que sacudiam aquele barco e aqueles marinheiros que eram experientes, acostumados a navegar, eles começaram a se perguntar o que está acontecendo, por que nos sobreveio essa tempestade, o tempo estava calmo, porque os marinheiros, desde a antiguidade, eles já eram experientes para ler o tempo. Eles já tinham conhecimento de navegação, eles evitaram as correntes marinhas, eles observavam o tempo, eles sabiam quando uma tempestade estava vindo. Mas eles se surpreenderam e eles, a Bíblia diz que eles começaram a se perguntar por que nos sobreveio essa tempestade. E eles ficaram tão preocupados, eles falaram, a gente precisa fazer alguma coisa. E eles tentaram lembrar e tentaram se sobressair, não conseguiam. E eles pegaram a carga do navio, lançou a carga do navio no mar, para o navio ficar mais leve e poder sair no meio das ondas, vencer aquelas ondas, e nada resolvia. E de repente ele falou, não é possível, alguma coisa está errada. Não é natural. Amados, até os ímpios percebem quando a coisa vem de Deus. Até os ímpios percebem que aquilo não é só obra do acaso nem obra humana. Porque o Senhor é perfeito em toda a sua obra. E ele faz com milagres. E a Bíblia diz que aqueles marinheiros, eles foram lá acordar Jonas, eles lançaram sorte entre eles, e a sorte caiu sobre Jonas. E eles começaram, porque não sobreveio, lançaram sorte, para saber por causa de quem sobreveio aquele mal. Mas essa deve ser a atitude do crente, em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio à necessidade. Quando você vê que a coisa está fria demais e começa a piorar tudo de uma vez, peça uma oração. Senhor, por que está acontecendo isso? Deus, onde é que está o erro aqui? O que eu posso fazer para o Senhor resolver? Pai, me ajuda nessa situação aqui, porque eu não sei o que fazer. Essa deve ser a atitude do crente. Buscar em Deus uma solução. Aqueles marinheiros eram ricos. Mas quando eles viram que a coisa apertou demais, ele falou, peraí, bora lançar a sorte aqui, ver por causa de quem não sobreveio esse mundo. E a Bíblia diz que a sorte caiu sobre Jonas. E Jonas tranquilamente dormiu. E aqueles homens foram a ele e falaram assim, olha, nos declara aí de onde tu é, quem é o teu Deus, o que está acontecendo, porque a coisa está muito estreita aqui e a gente quer saber. E ali Jonas contou sua história e foi e respondeu que era por causa dele, porque ele tinha desobedecido ao Senhor que fez os céus, o mar e a terra seca. E ele admitiu que a tempestade sobreveio por causa da desobediência dele. Então você está preparado para pagar o preço dessa desobediência? Você está preparado para pagar o preço do pecado? Você está preparado para sofrer a consequência das suas ações? Porque no momento que ele entrou ali naquele navio, ele achou que estava tudo bem, que era só ele fugir e pronto. Mas ninguém foge da presença de Deus. Porque Deus vê todas as coisas, Deus é onisciente. Ninguém foge da presença de Deus. E ali eu fiquei refletindo nas consequências dessa desobediência. E quando nós desobedecemos ao Senhor, nós perdemos as bênçãos de Deus. Primeiro, o pecado, ele nos afasta de Deus. Jonas fugiu para longe. Isaías 59, 2 vai dizer assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Está lá Isaías 59, 2. Então, isso é fato. O pecado, a desobediência nos afasta de Deus. Isaías 59, 2 diz isso. Para além disso, a gente perde as bênçãos de Deus.
Porque quando a gente deixa de obedecer e se afasta do Senhor, as bênçãos não chegam. E não é porque Deus não quer nos abençoar, é porque o inimigo trabalha para as bênçãos não chegar. E quando nós estamos em desobediência na presença de Deus, o inimigo começa a atuar para lhe afundar, para lhe tragar, para treinar a sua fé. Não é porque Deus não quer, porque aí nós estamos dando lugar ao inimigo. E aí as bênçãos do Senhor não chegam. Aí Deuteronômio 28:2 vai dizer assim, olha, todas essas bênçãos virão sobre você e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor. Amados, não se iluda. A bênção de Deus na nossa vida é condicionada à nossa obediência. E um dia eu mesmo questionei o Senhor, porque todas as vezes que Deus me dá a oportunidade de ministrar a palavra, é só no cajado. E é para mim mesmo, não é para os irmãos, é para mim mesmo. E eu questionando ali com Deus, e o Espírito Santo me respondeu isso. A bênção é condicionada à obediência. Não adianta eu vir aqui dizer para vocês, Deus vai dar um carro, Deus vai dar uma casa, Deus vai dar dinheiro, Deus vai dar isso. Se você faz desobediência, ainda que Deus tenha para você, você não vai receber por causa da desobediência. Então as bênçãos, elas são consequência da nossa obediência ao Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Porque quando a gente se lança na presença do Senhor, quando a gente começa a buscar o Senhor, tudo que a gente precisa, Deus manda. Deus supre as necessidades dos seus. Aleluia, glória a Deus. Aqueles que servem ao Senhor de nada tem falta. E aí Deuteronômio ali, quando Moisés vai abençoar aquele povo, e as bênçãos são lançadas ali, e aí ele vai dizer, olha, todas estas bênçãos, Deus vai prosperar a terra, Deus vai prosperar o gado, Deus vai prosperar a colheita. E aí ele vai dizer, todas essas bênçãos virão sobre vocês, se vocês obedecerem ao Senhor. Então, quando a gente desobedece, a gente perde as bênçãos de Deus. É uma das consequências da desobediência, é perder as bênçãos de Deus. A desobediência também, ela nos leva a outros pecados. E aqui eu fui pensando e meditando nessa palavra, e o Espírito Santo foi trazendo à minha mente os exemplos aqui. E aí o primeiro exemplo que eu vou citar aqui para vocês é Davi e Batseba. Observe que Davi, quando ele observa Batseba tomando banho ali, ele sabia que ele perguntou quem era aquela mulher, e mesmo assim ele desejou, ele desobedeceu ao mandamento do Senhor. Então o Senhor falou, não adulterarás. Davi desobedeceu. Davi mandou que fosse trazida aquela mulher. Ele comete adultério com aquela mulher. Ele já estava cego do pecado, ele estava encantado com aquele pecado. E aquele pecado do adultério levou a outro pecado, que foi o pecado do homicídio, o assassinato de Urias. Então a desobediência a Deus também nos leva a pecar em outros aspectos da nossa vida. Que a Bíblia é clara, e a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. É consequência da desobediência. E Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O versículo todo ele é assim. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Também fiquei pensando na situação de Corá, Datã e Abiram. A desobediência também nos traz conflitos pessoais e tem consequências terríveis para a nossa vida e para a nossa família. Está lá no livro de Números, capítulo 16. Esses três homens, Corá, Datã e Abiram, se rebelaram contra a autoridade de Moisés. Mas Deus só fala com Moisés? É só Moisés que é santo? É só Moisés que é homem de Deus? É só ele que é autoridade sobre nós? E esses homens se rebelaram. Amados, se rebelar contra as autoridades determinadas por Deus também é desobediência, também é pecado. Moisés não viu, mas Deus viu. E aqueles homens ali, Corá, Datã e Abiram, eles ajuntaram algumas pessoas e se rebelaram contra Moisés. E aí vocês imaginam ele lá embaixo fazendo tudo isso e Deus lá dos céus olhando. E fala, de novo, vocês estão falando contra meu servo Moisés, que obedecem a mim, eu estou aí toda hora. E aí quando Moisés vai julgar aquela situação, Moisés olha para aqueles três homens e fala assim, olha, se vocês... Olha o que é Moisés. Ei, na superioridade, como não? Não, mas Deus é bonito. Deus não se deixa escarnecer. Cuidado que tu fala.
ungido de Deus e fique inocente. Pensa bem o que é que tu fala das autoridades constituídas por Deus. Porque ninguém toca no ungido de Deus e fica inocente. Se rebelar contra as autoridades constituídas por Deus é pecado. E Moisés, olhando para aqueles 3 homens, Moisés disse assim: olha, se vocês morrerem como morrem todos os homens, Deus não tem falado por mim. E veio a sentença de Deus. E é terrível isso. Deus é terrível nos seus grandes filhos. E a Bíblia diz que eles mandaram que todos os homens se afastassem das tendas daqueles homens. Sabe o que aconteceu? A terra se abriu. E aqueles homens, com suas mulheres, seus filhos, seus animais, foram engolidos vivos. Desceram vivos ao abismo. E foi sentença de Deus. Você está preparado para enfrentar as consequências da desobediência? Está preparado para enfrentar as consequências do pecado? Deus não se deixa escarnecer. E nunca se ouviu falar de uma situação como essa. E desceram vivos ao abismo. Porque desobedeceram ao Senhor. Então a desobediência, ela traz grandes consequências para nós, para as nossas famílias, ela traz conflitos pessoais. Ela traz consequências nos relacionamentos. Quando Davi comete esse adultério, esse homicídio ali, por causa de Batseba, e Natan vai lá e repreende ele, e uma das sentenças que Natan proferiu ali, amando Deus, falou assim: olha, a espada nunca se apartará da tua casa. E foi fácil a vida de Davi. Davi era homem de Deus, mas o filho dele escutou a outra filha dele. Absalão investiu para tomar o reino, deitou com as concubinas do rei. No final, Adonias queria tomar o trono que Davi tinha preparado para Salomão. E de fato, a espada não se afastou da casa de Davi, porque foi luta, foi prova e foi batalha, por consequência da desobediência de Davi. Então, quando nós pecamos, quando nós desobedecemos, as consequências vêm para nós e vêm para a nossa família. A desobediência também, ela traz consequência financeira. Observe que naquele navio, antes que os homens descobrissem que a culpa era de Jonas, eles, para aliviar o peso do navio, eles eram um navio mercante, eles carregavam cargas de encomenda, porque isso acontece desde a antiguidade. Eles tiveram que jogar a carga no mar, tiveram um grande prejuízo financeiro. E na nossa vida também não é diferente. Deus permite. A desobediência também traz prejuízo financeiro. Não dizimar traz prejuízo financeiro. Porque a Bíblia diz que por causa do dízimo que ele repreende o portador, o migrador e o devorador. E quando você não dizima, você também está em desobediência. E a consequência vem. E Deus permite. Não é que ele não quer, mas a desobediência traz isso. Aí eu dei para vocês a situação de Jó, quando o diabo foi diante de Deus. E o diabo vai lá entre os anjos e ele vai. E aí ele chega lá e fala assim: olha, é tua serva, está tocando lá na tua casa. Mas não dizima, eu vou tocar nas finanças dela. Eu vou quebrar isso para dar prejuízo, eu vou quebrar a geladeira dela, eu vou quebrar tal coisa dela, eu vou dar prejuízo dela, porque está em desobediência. Isso é um exemplo que não é só isso. E Deus, que é justo, santo e perfeito, que não tem dois pesos, que não tem duas medidas, é justo comigo e contigo, que é certo, e é justo também com o inimigo, porque Deus não tem dois pesos, Deus não tem duas medidas. E sabe o que Deus diz? Vai. Aí é culpa de Deus ou culpa sua? A desobediência também traz prejuízo financeiro. Você está preparado para arcar com as consequências da desobediência? E aí Jonas pega e vai para aquele navio e fica dormindo. Amados, obedecer é melhor do que sacrificar. Quando Deus falou ali com Samuel, usando Samuel, lá em 1 Samuel 15:22, que Deus falou para Saul, que Saul foi à guerra, e Deus falou: olha, não é para trazer nada da guerra. Não é para trazer nada da guerra.
E aí Saul, quando chegou lá, viu um gado muito bonito, gado de raça, né? A gente não sabe que raça é, mas a Bíblia diz que é um gado muito bonito, um gado muito bom. E Saul pegou e trouxe aquele gado. Aí quando Samuel foi pedir a Saul falou assim, olha, não, Senhor, mas eu trouxe esse gado aí para sacrificar o Senhor. Olha, ele é um gado bom, um gado de primeira. E aí foi quando Samuel olhou para Saul e falou, Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Então é melhor você obedecer que você sofrer as consequências da desobediência. Porque Deus quer misericórdia, não quer sacrifício. E Jonas desobedeceu, e ele estava ali naquele navio de desobediência. E quando ele declara que ele estava ali, que aquela tempestade sobreveio a ele, porque ele estava em desobediência ao Deus que criou a terra, o céu, o mar e a terra seca, aí ele falou, e agora o que a gente vai fazer? Aí Jonas me joga no mar que a tempestade vai passar. E aí eu chamo a atenção de vocês para um aspecto espiritual. O inimigo não quer que a gente faça a obra de Deus, tem um lado humano. A gente não pode demonizar tudo, porque a gente tem um livre-arbítrio e a gente escolhe esse livre-arbítrio para desobedecer o Senhor. Mas aí é do lado espiritual. Imagina você, Jonas, lá, pensando em Panínico e o inimigo soprando no ouvido dele. Tu não vai não, moço. Se eles te prender lá, eles vão te cozinhar no caldeirão de água fervendo, igual eles fazem com os inimigos. Tu é do povo de Israel. E aí Deus, Jonas, eu estou te mandando ir. E Jonas cai e o inimigo soprando. É melhor tu não ir não, tu pensa bem. E ali, quando Jonas entra naquele navio, e aqueles homens lançam Jonas no mar, é como se o inimigo dissesse assim, pronto, acabou. Ele está muito longe da terra firme, ele não vai aguentar nadar, ele vai morrer afogado e não vai ter salvação em mim. Mas ele esqueceu de um aspecto, a misericórdia de Deus. A bondade de Deus, que nos alcança por outros meios. A bondade de Deus. Porque, amados, ainda quando a gente desobedece, o Senhor ele é misericordioso. Porque Deus é o justo advogado. E ainda quando nós pecamos, Jesus ele intercede por nós, porque Ele é o justo advogado. Está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Se todavia pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Deus conhece as nossas fraquezas. Ainda hoje de tarde eu debatei um assunto lá falando sobre a morte. Minha prima falando, eu falei assim, Deus não pode ser surpreendido pelo homem. Nunca Deus é surpreendido pelo homem. Conhecendo toda a grandeza, a majestade, a soberania e o poder de Deus, Deus não sabia que Jonas ia fazer isso? Vocês acham que essa atitude de Jonas surpreendeu o Senhor? Deus nunca é surpreendido pelo homem, porque Deus é onisciente. Salmo 139 vai dizer isso. Ainda a palavra não me chegou à boca e tu a conheces. Aleluia. Deus não é surpreendido pelo homem. Deus sabe exatamente quando nós vamos pecar, porque vamos pecar. E nós glorificamos o Senhor, porque nós temos um justo advogado que intercede por nós nessas situações. E ali a Bíblia diz que Jonas fala para aqueles homens, me joga no mar que a tempestade vai passar. Eu estou não. E aí aqueles homens falam assim, aqueles homens ficaram sentindo, e falam assim, olha, a gente está muito longe de terra seca. O mar está muito agitado, esse homem vai morrer. E a culpa vai ser nossa, porque nós é que estamos jogando esse homem para a morte. Porque humanamente Jonas não tinha como escapar. E aqueles homens, eles reconhecem o poder, a grandeza de Deus, e eles olham e eles falam, olha, que não cai sobre nós o sangue desse homem. E eles lançam Jonas no mar. E talvez naquele momento o inimigo deve ter pensado, pronto, eu venci, ele agora vai morrer e não vai ter salvação nenhuma. Mas Jesus, o justo juiz, o justo advogado, entrou e mandou um grande peixe que tragasse a Jonas. E Jonas ficou no ventre daquele peixe. Jonas foi tragar aquele peixe. E o interessante, Jonas não morreu. Não faltou oxigênio e Jonas não morreu. E Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. E eu fiquei pensando, porque todos nós, quando a gente come alguma coisa, o nosso organismo,
ele produz uma enzima chamada ácido clorídrico, e esse ácido clorídrico ele é jogado sobre o alimento para ajudar a fazer a digestão. É por isso que fala que quando você pega o vírus, engole e vai para o estômago, é destruído, porque esse ácido clorídrico ele é um ácido que destrói tudo no estômago. E ali eu fiquei pensando, como é que o Jonas ficou no ventre daquele peixe? Será que esse peixe também não produzia esse ácido? É possível, irmãos? Humanamente falando, é possível? 3 dias e 3 noites? Imagina quanta água tinha no ventre daquele peixe. Mas nós glorificamos o Senhor, porque nós servimos ao Deus que é o Deus do impossível, né, Jesus? Que é o Deus que não nos desampara em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio à tribulação. Que é o Deus que cuida de nós em qualquer circunstância. Jonas não morreu afogado. Deus mandou um grande peixe que tragou a Jonas. E quando Jonas chega ali na barriga daquele peixe, no ventre daquele peixe, ele começa a refletir. E ele começa a pensar e fala, eu estou aqui porque eu desobedeci. Eu estou aqui porque eu rejeitei o chamado de Deus. E ainda demorou, irmãos, para ele reconhecer. Porque talvez se ele tivesse orado no primeiro dia Deus não tinha livrado. Mas a Bíblia diz que ele ficou ali 3 dias e 3 noites. E então ele reconheceu que ele orou ao Senhor. E aí nós chegamos aí nesse versículo, onde nós lemos, que é o 2,7, quando ele diz, quando dentro de mim desfalecia a minha alma. Olha que ponto Jonas chegou. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma. Aí, olha a expressão, porque talvez aí na versão de vocês podem acompanhar, esteja diferente. Ele diz assim, olha, eu me lembrei do Senhor. Observe o termo que ele usa, a palavra que está escrita. Eu me lembrei do Senhor. Talvez Jonas estivesse esperando a morte. E como a morte demorasse, a morte não vinha, porque para ele a morte seria alívio ali no ventre daquele peixe. E ali ele diz, olha, quando desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Glória a Deus que ele se lembrou do Senhor. Porque tem muita gente que mesmo na luta, no meio da prova, não se lembra do Senhor e tenta resolver a situação com sua própria força. Mas aí Jonas diz claramente, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração. Lá em Filipenses 4,6 vai dizer assim, fazei conhecida diante do Senhor todas as tuas petições. Não espera a luta, não espera a dificuldade para orar, não. Ore constante. Ore todo dia. Porque Jonas só foi se lembrar quando ele estava quase morrendo. Já estava desfalecendo e ele foi se lembrar de Deus. Então não espere chegar no extremo para buscar o Senhor. Fazei conhecida diante de Deus as tuas petições. E nós glorificamos o Senhor, sabe por quê, irmãos? Porque Deus ele não rejeita a nossa oração. Deus ele não nos rejeita. Em qualquer circunstância, quando nós buscamos, quando nós oramos, o Senhor nos ouve. Davi sabia disso. Davi escreveu lá no Salmos 46, no versículo 8, diz assim, olha, Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Então, em qualquer momento, quando nós buscamos ao Senhor, o Senhor é presente para ouvir nossa oração, para atender a nossa pública, para prover nas nossas vidas. Lá em João 6,17 diz assim, olha, o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Não importa qual seja a circunstância, não importa qual seja o tamanho do problema, até mesmo o teu pecado pode ser o pior pecado que você acha que você poderia cometer, mas se você buscar o Senhor não vai te rejeitar. Porque ele dizia, o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque o Senhor nos ama de maneira condicional e ele tem prazer em ouvir nossa oração. Deus se agrada quando depositamos nele a nossa confiança. Quando nós de fato
fato fazemos dele o nosso refúgio. Faz de Deus o teu refúgio, Andréia. Está difícil. Está complicado. E está estranho. Mas Deus tem provisão para você. Deus vai colocar a mão nessa situação. Faz de Deus o teu refúgio. Confia e espera. Porque a vitória de Deus vai chegar. Aleluia. Faz de Deus o teu refúgio. Faz de Deus a tua fortaleza. Faz conhecida diante do Senhor todas as suas necessidades, todas as suas provações. Ore ao Senhor. Não espere chegar no extremo quando você já estiver desfalecendo, não. Mas faça da oração o hábito. Para que Deus venha agir. E eu fico sempre maravilhada com Deus. Eu falo isso algumas vezes. A gente olha para o tamanho do mar. O mar não tem tamanho. Em extensão, em profundidade, em volume de água, não se pode mensurar, não. Quantos peixes tem no mar, irmãos? Deus sabia exatamente onde Jonas estava. Deus mandou aquele peixe. E quando Jonas ora, e Jonas reconhece ali que ele foi desobediente e ele se arrepende, novamente Deus vai lá e fala com o peixe. E Deus ordena o peixe que vomite Jonas na praia. Não foi Nínive. Nínive não tem mar. Nínive ficava apenas à margem do rio. Não foi Nínive. Amados, a vontade do Senhor é soberana. Aleluia. E é melhor obedecer. O povo do mundo, isso não é bíblico, não. O povo do mundo que tem um ditado: que não vem pelo amor, vem pelo amor. E isso é sério. Porque se Deus te chama e tu vai resistindo, vai resistindo, vai resistindo, a vontade de Deus é soberana. Ele cria uma circunstância para tu obedecer. Então, tenha cuidado de fazer a vontade do Senhor. Porque Jonas não queria isso. Se fosse a vontade dele, o navio seguiria tranquilamente lá para Tarsis e ele ia ficar lá. Mas a vontade de Deus é soberana e Deus criou a circunstância. Deus mudou o nome durante a tempestade. Deus mandou o peixe engolir Jonas. E depois Deus manda o peixe vomitar Jonas na praia. Aí depois que ele passa essa experiência, aí ele chega à conclusão: eu não tenho para onde fugir de Deus. E aí Deus vai novamente e fala para Jonas: Jonas, vai a Nínive e lá tu apregoa a minha palavra. E aí Jonas entra no outro navio e aí ele vai fazer o mandato de Deus. Ele vai cumprir o chamado de Deus. Então, irmãos, quando a gente dá lugar ao Senhor e obedece ao Senhor, muitas coisas ruins são evitadas nas nossas vidas. Porque Deus se agrada daquele que anda em obediência. E principalmente o propósito de Deus se cumpre. E a Bíblia diz que Jonas chegou em Nínive, e Nínive era uma cidade tão grande que era caminho de 3 dias. Quer dizer que ele, para percorrer a cidade toda, ele levaria 3 dias caminhando dentro da cidade. E ali vocês observam, Jonas ficou 3 dias, 3 noites no ventre do peixe, e foi 3 dias também fazendo a obra em Nínive. E essa situação, isso aqui, não é parábola, não é ilustração, é uma situação real. Porque sempre que nós temos a palavra de Deus, a gente sempre tem que se perguntar: onde a gente vê Cristo nessa palavra? E Jesus também ficou 3 dias no ventre da terra. E ele, falando até aos discípulos, ele disse: olha, nenhum sinal vos será dado, senão o sinal de Jonas. Porque Jonas passou 3 dias, 3 noites no ventre do peixe. E Jesus passou 3 dias nas entranhas da terra. Foi quando ele foi até o inferno como achado da morte também de homem. Então isso não é ilustrativo, isso é uma situação que aconteceu. Aos nossos olhos impossível, mas para Deus tudo é possível. E aí Jonas chega em Nínive e ele começa a pregoar e ele fala e ele determina o teu tempo. Olha, em 40 dias essa cidade vai ser destruída. Deus vai destruir essa nação, Deus vai destruir esse povo. E quando o povo daquela terra, sabendo de onde Jonas vinha, sabendo tudo que o Deus de Israel já tinha feito, porque era notório em todo aquele mundo antigo, as maravilhas que Deus tinha feito quando tirou o povo de Israel do Egito. E Jonas falou: Deus vai destruir essa cidade em 40 dias.
jejum, o povo se arrependeu, a notícia chegou ao rei, o rei determinou jejum para ele, para os homens, para os animais, e aquela cidade se humilhou na presença de Deus. E aí eu digo novamente aos irmãos, Deus não rejeita a oração, Deus não rejeita o coração quebrantado. E Deus usou de misericórdia para com aquela cidade. Se cumprindo o que diz lá em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso se cumpriu literalmente lá na cidade de Nínive, porque aquele povo se arrependeu. Aquele povo confessou o Senhor e falou: nós não queremos ser destruídos, vamos buscar o Deus de Israel. E Deus perdoou aquele povo. Jonas 4,2 vai dizer assim: não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és um Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que se arrepende do mal. Deus, pela sua onisciência, sabia que o povo de Nínive ia se arrepender. Sabia que o povo de Nínive ia ter essa reação. Mas era necessário que Jonas fosse lá apregoar. Não é que Deus se arrepende do mal, porque Deus é onisciente. Usou esse termo aqui, mas Deus é onisciente. Deus sabia que aquele povo ia ter aquela atitude. Porque Deus não é surpreendido pelo mundo. Guarda isso no seu coração. Deus não é surpreendido pelo mundo. Porque Deus é onisciente, Ele conhece, Ele sabe todas as coisas. E Jonas, quando viu que Deus não destruiu a cidade, que Deus não destruiu a nação, aí ele fala, eu fico pensando, ele né, disse para si ali, então eu sou mentiroso. Eu falei que Deus ia destruir, Deus não destruiu, olha, por isso que eu não queria vir. Ele fala que vai fazer, não faz, e eu que fico com a cara de baixo. Em outras palavras, porque o profeta nem molesta, ele quer falar e quer ver cumprir. Vai dizer assim: olha, eu sou de Deus, eu falei e se cumprir. Normalmente o profeta é desse jeito. Mas Deus age como me atrás. E Deus não destruiu aquela cidade, e Jonas se irou. Por isso que eu não queria vir, porque o Senhor é misericordioso. O Senhor está tardio em irar, o Senhor se arrepende de querer fazer o mal, porque o povo confessou e perdoou. E ali Deus vai e dá uma grande lição a Jonas. E essa lição fica para todos nós. E Jonas fala assim: olha, agora eu morri. Eles não estavam olhando para morrer. E aí ele deitou ali, dormiu, né? Achou uma sombra ali, deitou, dormiu. E a Bíblia diz que Deus foi lá e fez crescer um pezinho de abóbora, e as folhas da abóbora largona, né? E aí quando Jonas viu aquele pezinho de abóbora com aquelas folhas verdes, bonitas, que ele se alegrou muito ter um pezinho de abóbora. E ali teve uma sombra fresca, e ele se sentiu confortável e ele ficou muito feliz. No outro dia de manhã, quando ele acorda, cadê o pé de abóbora? O verme tinha matado o pé de abóbora. Aí quando o sol bateu na cabeça dele, que ele acordou, que ele não viu o pé de abóbora, todo se virou de novo. E nós somos assim, né, irmãos? A gente acha que a gente tem direito. A gente acha que tem que ser do nosso jeito. A gente acha que é como a gente quer. E ele ali irado, revoltado, bravo. Como é que pode? O pé de abóbora estava aqui ontem, hoje já morreu, estou aqui nesse sol quente, nesse calor. Aí Deus vai lá do céu, olha para Jonas e fala: Jonas, tu está aí, todo sentido por causa do pé de abóbora que tu não plantou, tu não regou, que numa noite nasceu, numa noite morreu. E tu está aí lá. E tu acha que eu não teria misericórdia desse povo? Mais de 120 mil almas que se renderam a mim e confessaram a mim. Então, mas a gente tem que pensar nas nossas atitudes e refletir onde é que está a nossa prioridade. De que forma nós estamos dando testemunho do amor de Deus nas nossas vidas, se estamos fazendo acepção de pessoas pelo chamado amor de Deus através de Deus. E Jonas achava que aquele povo deveria morrer.
Mas nós, enquanto servos do Senhor, temos que exercitar na nossa vida a compaixão e o amor de Deus, porque todos são dignos da salvação de Deus. Somente vão alcançar quem está no mundo, mas todos são dignos da salvação de Deus. Então, que a gente venha refletir nas nossas vidas e procurar não desobedecer ao Senhor, mas dia após dia buscar dentro das nossas vidas o fruto do Espírito Santo para apregoar esse amor, apregoar essa salvação, para que vidas sejam libertas, para que vidas sejam salvas. Porque a partir daí Deus mudou a história do mundo. Deus salvou aquelas vidas que antes viviam na ignorância e na ignorância. Então que eu e você possamos também nos dispor para fazer o chamado do Senhor e apregoar a salvação, apregoar a libertação, porque Deus alcança essas vidas e muda a história. Amém? Aleluia. Possamos dia após dia dar lugar ao Senhor.